Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, Deus. Uma vez mais estamos diante da Tua mesa. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por nunca deixar faltar o alimento que nos fortalece, que nos ajuda, que nos sustenta, que produz dentro de cada um de nós a paz verdadeira, a paz do Espírito, o amor, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a certeza que não estamos sozinhos sobre a terra. Muito obrigado, Senhor, pelo Evangelho da Tua graça, por todo o ensinamento que a gente tem recebido aqui, que nos garante que somos templos, morada do Teu Espírito, e que temos anjos amando do Senhor ao nosso favor, em o nome de Jesus. E eu Te agradeço por esse serviço de anjos, Senhor, e por toda boa e preciosa palavra que vamos receber nessa manhã, em o nome de Jesus. Declaro todos com a mente de Cristo, com os olhos iluminados, para receber a palavra do alto. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. O tema de hoje tem por título: o mundo espiritual e o mundo dos atrativos. É a glória de hoje. Vou repetir. O mundo espiritual, ou seja, o mundo da fé, e o mundo dos atrativos, dos objetos, das coisas criadas que a gente vê aí fora. Nós vamos entender hoje que a palavra de Deus não é material e que você tem que ser fiel a Deus em tudo, em todo ensinamento que sai desse púlpito. Tem pessoas que acham que é fiel a Deus só porque dá oferta, só porque dá o seu dízimo. Mas nós estamos aqui chamados para ser fiel a Deus em tudo, obedientes a Deus em tudo, fiel à doutrina. Nós temos que ser fiel ao Evangelho, ao mundo espiritual. Existe aí fora o mundo dos atrativos, dos objetos, das coisas inventadas pelo homem. E muita gente está sendo fiel a isso, a doutrina de homens. E nós fomos chamados para sermos fiéis a Deus, ao Evangelho, a reter, a guardar, a ouvir só a palavra da graça. O apóstolo Paulo disse para a igreja, aos hebreus: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Isso está descrito em Hebreus 12, 28. Reter é guardar. Nós temos que guardar, é a graça em nosso coração, não é a lei. Nós temos que estar ouvindo, é a palavra da graça. Não é pastor de lei na televisão, não é pastor de lei no celular. Então nós temos que ser obedientes a tudo. Não é só no momento do semear, mas em tudo. Nós temos que ser fiéis a Deus no louvor que oferecemos a Ele. Você tem que estar atento àquilo que você canta para Deus, a letra do louvor. Tem canções que a melodia é até bonita, mas a letra mata. A letra não está alinhada com o conhecimento da nova aliança. Tem tantas canções aí, que misericórdia. E umas até muito conhecidas. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo, eu adorarei. Tem aparência de coisa boa, mas você já é morada e habitação do Espírito Santo. Paulo até ensinou para os coríntios: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós temos que ser fiéis a tudo, até no louvor. Pastor,
Essa canção tem aparência de coisa boa, mas a letra mata, a letra está errada. Você está pedindo para ser cheio do Espírito de Deus? Como assim? Se você já é habitação do Espírito de Deus, e Ele já confirmou isso com Bíblia, já está registrado na palavra dele, eu já moro dentro de você, não precisa você cantar pedindo para eu te encher da minha presença, porque você já tem a minha presença, você já possui a minha presença. Então nós temos que ser fiéis ao mundo espiritual, a doutrina que estamos recebendo, a aliança da graça, fiel a Deus em nossas orações. Você não pode estar, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa o meu filho. Espera aí, Gálatas 3:9, eu já sou um abençoado. E como abençoado que sou, recebo os serviços dos teus anjos, meu Deus, sendo liberado ao meu favor. Porque a tua palavra diz que o Senhor é soberano e que nada está acima de ti, nem doença, nem desemprego, nada. Nenhuma enfermidade é maior do que o Senhor. Portanto, eu me recebo em saúde perfeita, recebo o serviço dos teus anjos nessa situação que eu preciso que se resolva. Orar com sabedoria, com entendimento, de conformidade com o conhecimento da nova aliança. Então nós temos que ser fiéis a Deus em tudo. De certa feita o Senhor Jesus repreendeu alguns fariseus. Vocês são ofertantes da hortelã, do endro e do cominho, mas não pratica a justiça, mas não pratica a misericórdia, mas não pratica a fé. É como eu falei agora há pouco, tem pessoas que acham que é fiel a Deus só porque dá o dízimo. E as outras coisas? Nós temos que ser fiéis a Deus em tudo, tanto numa coisa como em outra. Não adianta você fazer um semear bonito, bem feito, está aqui minha oferta, Senhor. E você em casa, ouvindo louvores que está em adultério espiritual, ouvindo o pregador da lei, falando Deus te abençoe para o filho, e que o inimigo está solto, está tudo errado. Nós temos que ser fiéis a Deus em tudo, fiéis ao mundo espiritual. Porque a palavra de Deus não é material, como eu falei agora há pouco, que eu pego um pedaço de pão, como por exemplo, um pão da padaria, e dou para você comer, e com isso digo, olha, seja abençoado, como muitos pregadores fazem. Pega um pedaço de pão da padaria e dá para as pessoas, e seja abençoado. Nós precisamos entender que a palavra de Deus não é matéria, é espiritual. A palavra de Deus não é, um outro exemplo a se pensar, candeia, feita pelo homem que você pega hoje, eu estou desempregado, mas pegando a candeia da vitória, amanhã eu estou trabalhando, amanhã eu sou empresário, amanhã eu vou prosperar. Quando Jesus realizou essas parábolas não têm nada a ver com coisa material, com objeto, com coisas criadas. Tudo que o Senhor Jesus ensinou, Ele ensinou num sentido espiritual para o homem, para o entendimento espiritual do reino de Deus. Todas as coisas que Ele pegou aqui na terra, foi para mostrar o reino de Deus. Então, assim entenda as outras coisas. A palavra de Deus não é coisas materiais, objetos. Não é lâmpada, não é candeia, não é grão de mostarda, não é lodo que eu cuspo no chão e faço uma lama e passo na pessoa que porventura aqui em nosso meio esteja enferma. A palavra de Deus é um alimento espiritual. E nem tampouco a palavra de Deus é uma cama para eu colocar no meio da igreja, só porque Ele disse, pega o teu leito e anda. Quando Ele falou isso, Ele falou para um homem que estava enfermo há 38 anos, porque existia um poço e uma crença que a água desse poço era milagrosa, que quando a água se agitava, o primeiro que se aproximava recebia a cura, conta a narrativa, e ele nunca conseguia, porque não tinha ninguém para ajudá-lo. Então Jesus chegou perto dele e falou, se não tem ninguém para te ajudar, eu te ajudo. Foi isso? Não. Imediatamente ele cortou a conversa e falou, pega o teu leito e anda.
mostrando que ele deveria ter confiança em Deus, que ele não esperasse pelo homem regulamentar a vida dele, transformar a vida dele, que nós temos que ter fé em Deus para ter a nossa vida arrumada. Amém. Nós temos que ter fé em Deus sobre a terra e assim a nossa vida será arrumada. Esse homem enfermo, há 38 anos, estava esperando por pessoas, que alguém colocasse ele próximo às águas daquele poço. Mas sempre alguém tomava a frente dele, sempre alguém tomava a frente dele. Mas Jesus não pegou ele para levar. O Senhor Jesus falou, olha, levanta e anda, mostrando para ele que a fé dele deveria estar depositada no Criador. Será que isso te ensina alguma coisa? Você que me ouve aí do outro lado. Ah, pastor, eu sou uma pessoa sozinho, não tem ninguém por mim. Não tem ninguém por mim nesse mundo. Mas você tem Deus. E se você tem Deus, você tem tudo. É para isso que você tem que olhar. Para Deus. Às vezes você fica, não tem ninguém por mim, não tem ninguém por mim. Então você está esperando alguém regulamentar a sua vida. Você está esperando por pessoas. Para que pessoas arrumem a sua vida. Quem tem poder de regulamentar, de arrumar a sua vida é Deus. É nele que tem que estar a tua fé. É nele que tem que estar a tua confiança em Deus. Às vezes você está um tempo todo esperando nas pessoas. É em Deus que tem que estar a tua esperança. É em Deus que tem que estar a tua confiança. É em Deus. Ah, estou esperando muito que esse filho faça algo por mim. Que esse filho faça isso por mim e aquilo. Você tem que ter esperança em Deus. Você não tem que estar esperando por ninguém arrumar a sua vida, regulamentar a sua vida. Quem vai regulamentar a sua vida é Deus. Como fez com esse homem, através das palavras de Jesus. Pega o teu leito e anda. Amém. Com isso, Jesus não ensinou que um pastor depois tem que botar uma cama no meio da igreja, para todo mundo tocar nela, e ser próspero e ser curado, ou coisa parecida. Como a gente vê na internet, é um absurdo pior do que o outro. A que ponto as pessoas estão chegando? Um pastor colocar uma cama de casal no meio da igreja e usar a Bíblia. Mas está escrito, Jesus falou, pega a tua cama, ou seja, o teu leito e anda. Então todos vão passar aqui, tocar e sair daqui com aquela certeza que você vai vencer e vai conseguir, vai prosperar e vai ter um emprego, vai ter aquilo. Por causa de uma cama física, não tem nada a ver. A nossa fé tem que estar no Criador. Graças a Deus. O Senhor Jesus, nos dias da sua carne, ele pregou, ele falou muito por meio de parábolas, analogias, e pegava, usava coisas daqui da terra para ensinar o espiritual. Todo ensinamento do Senhor Jesus foi para os seus ouvintes entender espiritualmente o que ele estava falando. As parábolas do Senhor Jesus nunca foi para fazer campanhas. As parábolas do Senhor Jesus nunca foi para fazer correntes, nunca foi para pessoas transformar o ensino dele em coisas que ela toca, pega e leva para casa. Quem faz isso é o homem religioso. Ele nunca lançou uma parábola para em seguida transformar aquilo num objeto. Olha, vocês agora vão tocar nisso, pegar e levar para casa. Ele nunca fez isso. O Senhor Jesus jamais iria ensinar o ser humano a perder o seu tempo com coisas daqui. Como muita gente lá fora está perdendo o seu tempo com coisas daqui. Com coisas criadas, com coisas inventadas pelos homens. O que a gente vê aí nas igrejas é uma falta de visão espiritual muito grande nas pessoas, em muitos pastores. As parábolas do Senhor Jesus, que eu quero focar muito isso hoje, era para um entendimento espiritual. A gente vê isso quando ele fala da parábola do semeador, a gente vê isso quando ele fala da parábola da figueira estéril, da parábola do grão de mostarda. Ele usou o grão de mostarda, ele pegou algo daqui para ensinar para os seus ouvintes sobre o reino de Deus, do poder que a fé tem. Mesmo que seja pequena no começo, essa fé consegue trazer grandes milagres, grandes realizações em sua vida. Amém? Porque o grão de mostarda é pequenininho.
Às vezes a nossa fé no começo é assim, mas conforme você vai perseverando, vai declarar, isso vai crescendo, vai aumentando, e isso vai trazendo o quê? Grandes realizações à sua vida. Os impossíveis na vida vêm, há dificuldades, mas tudo tem uma solução, tudo tem uma resposta, tudo Deus pode tornar possível. Amém? É só você seguir confiando. Então, quando ele trouxe a parábola do grão de mostarda, foi para mostrar isso para o homem. Por menor que seja, continue na confiança, na certeza que vai dar certo para você. Ele estava ensinando algo espiritual e não algo para transformar isso em campanha, dar semente para as pessoas levar para casa. Não tem nada a ver. Como também, quando Jesus disse, eu sou luz do mundo, um outro exemplo a se pensar, não foi para que as pessoas pegassem uma lâmpada física na igreja e acender na sua casa. Porque não é a sua vida na lâmpada física, é a sua vida na palavra de Deus que sai das trevas. Era esse o sentido que ele queria dar para as pessoas quando ele falou isso. Coloca aqui, se tiver aí por favor, João 8,12. Abra sua Bíblia em João 8,12, para a gente ver essa narrativa. 8,12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará o quê? Em trevas. Pelo contrário, terá a luz o quê? Da vida. Preste bastante atenção no que ele está dizendo. Quem me segue não andará o quê? Nas trevas. Não é a sua vida, você que me ouve aí do outro lado, em uma lâmpada física, que você vai pegar na igreja, vai levar para sua casa e acendê-la. E você vai sair da dificuldade, do sofrimento. É a sua vida em Deus que sai das trevas. Sua vida em Deus, não é numa lâmpada. Então, esse é mais um exemplo em que o Senhor Jesus está falando de algo, mas com o sentido físico ou espiritual? Espiritual. Ele não está falando de coisa material, ele está falando de coisa espiritual. E tem muitas pessoas colocando a sua vida numa lâmpada física, colocando a sua vida numa rosa, colocando a sua vida num lenço, em tantas outras coisas. É a sua vida em Deus que sai do sofrimento. E ele deixa isso bem claro. Quem me segue não anda nas trevas. Quem está com a sua vida em mim, sai do sofrimento. Amém? Amém. Como também, quando o Senhor Jesus, aqui mesmo no livro de João, conta, você pode anotar para ler em casa, João 9, versos 6 e 7. Vamos ler aqui, ó. João, capítulo 9, versos 6 e 7. Aqui fala da cura de um cego de nascença. Mas o que é que a gente tem visto aí nas igrejas? As pessoas copiando ao pé da letra o que Jesus fala aqui. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Dito isto, João 9,6, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos o cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou o quê? Vendo. Então, Jesus faz uma lama cuspindo na terra e o cego passou a enxergar. Para em seguida os pastores fazerem o mesmo? É isso? Não. Quando Jesus pegava algo daqui, sempre foi para ensinar o espiritual. O homem veio da onde? Do pó da terra. Quem foi que nos criou? Deus. Então, com esse gesto, com essa atitude do Senhor Jesus, Ele quer ensinar que Deus tem poder de transformar, de curar aquilo que Ele criou, aquilo que veio do pó da terra. Eu me faço entender? Sim. É simples isso. O gesto dele é para mostrar isso. Olha, todos nós
viemos do pó da terra. Então, o nosso Criador tem poder de transformar, de curar o que Ele criou. Vejamos uma outra parábola, a da figueira estéril, Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6. E começa assim, a parábola da figueira estéril, em Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6. Eu vou ler aqui na Bíblia, linguagem de hoje. Então Jesus fez esta comparação. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nada. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nada. Corte essa figueira, porque deixá-la continuar ocupando o terreno sem produzir? Nada. Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ainda este ano. Eu vou cavar em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, o senhor pode mandar cortar. E aqui está a parábola da figueira estéril. E com isso, o Senhor Jesus ensinou aos seus ouvintes a campanha da figueira estéril para a sua vida deixar de ser estéril. Amém? Não. E com isso, muitas pessoas estão na maionese. Porque é disso aqui que muitos pastores também fazem a campanha. Ou você quer continuar com a sua vida financeira estéril? Se você quer continuar com a sua vida estéril, você não vai participar da campanha da figueira estéril. Mas se você quer uma mudança, aí você vai vir aqui na frente e vai pegar a pasta de figo. Ou figo, ou fruto. Porque qual é o fruto de uma figueira? O figo. Então você vai levar para casa o quê? O figo, ou a pasta do figo. E vai passar na sua enfermidade, ou vai passar na sua carteira de trabalho, ou lá na sua empresa, para que a sua vida financeira não seja mais o quê? Estéril. As armas de um cristão, pergunto eu, são carnais? É algo material ou espiritual? Espiritual. As armas de um cristão é a fé, meu irmão. É a oração. Senhor, aqui está a minha situação. E eu sei que o Senhor está vendo tudo. Porque os teus olhos passam pela terra e o Senhor vê tudo. Mas mesmo assim, eu quero falar contigo. Porque eu creio que a tua soberania está acima de qualquer complicação, acima de qualquer desemprego, acima de qualquer enfermidade em minha vida. É assim que funcionam as coisas. E eu recebo que o Senhor é comigo, e eu recebo que os teus anjos vão ministrar o meu favor. E tudo isso não precisa você ficar gritando, não, basta você orar, porque essa é a arma de um cristão, e não uma campanha, e não uma pasta de figo, ou fruto figo, para você levar para casa, comer, ou dar para alguém, para ficar curado, ou para prosperar, ou coisa parecida. Então veja, a palavra de Deus não é nada material, e sim o quê? Espiritual. Jesus usou a parábola da figueira estéril, para mostrar que tinha muitas pessoas com muita aparência de servo, ou seja, muita folha, mas sem o quê? Fruto. É simples assim. Sem fruto, sem fé, sem paciência, sem paz, sem amor, sem domínio próprio. Tem aparência de servo, mas a pessoa não é nova criatura no seu viver. Então, tudo sempre com um sentido o quê? Espiritual, ensinando para o homem a viver o reino de Deus. Figueira estéril
não dava nada, só folhas. Tem muitas pessoas que servem a Deus e ela tem essa aparência. Mas quando você vai ver, não tem amor ali. Não há paciência naquela pessoa, não há o fruto de Deus nela. Então, é justamente esse o sentido da parábola. Não é para fazer campanha, não é para dar para as pessoas pasta de figo. Não foi esse o sentido da parábola, em o nome de Jesus. Agora vamos à parábola do semeador. Mateus, é bom esse passeio. Capítulo 13, a partir do verso 1. Mateus 13, 1. Mateus 13, 1. A parábola do semeador. Antes da gente ler, eu quero contextualizar para vocês. Aqui mostra que nem todo mundo recebe a palavra de Deus da mesma forma. Alguns ouvem, mas não permanece. É um tipo de solo, de coração. Já outros ouvem, gosta, mas não se firma. Não chega a crescer no conhecimento. Já tem outras pessoas que ouvem a palavra de Deus, porém por causa das dificuldades, com o tempo, logo desistem e recorrem a outros caminhos. A gente conhece muita gente assim, né? Que desiste da palavra de Deus e vai atrás de outros caminhos, de outras coisas. E se uma pessoa abandona a palavra de Deus por causa de problemas, dificuldade, ou porque perdeu o emprego, é porque essa pessoa nunca esteve na palavra de Deus, aqui, por causa de Deus. Ela estava por interesse. E o último terreno, o último solo que recebe a semente, fala que caiu a semente na boa terra. E eu declaro você sendo a boa terra. Quando a palavra cai na boa terra, você dá fruto e a tua vida permanece na palavra. E pode vir a prova que for, você está sempre firme, você está sempre crendo na maneira de Deus agir na sua vida. Você está sempre confiando que Ele não vai falhar com você, desapontar você, abandonar você. Porém, nessa boa terra, o último solo que recebeu a semente, há níveis de crescimento. Uns dão fruto a 30, outros a 60 e outros a 100. Isso mostra que todos estão dando frutos nesse terreno. Só que uns estão mais envolvidos, outros mais interessados e outros mais ainda. É como um pé de abacate. Não são todos iguais, não é verdade? Sempre tem um maior, outro menor, não é verdade? Que você olha assim, nossa, aquele é maior. Mas é tudo abacate. Então, se você está dando frutos, graças a Deus, é o que importa. Tem gente que está envolvida e tem outras que estão um pouco mais. E outras mais interessadas ainda. O importante é dar fruto. O importante é que você está dando fruto. Esse é o último solo, é o que recebe a palavra, compreende, permanece, né? Aquela pessoa que congrega uma vez, depois volta a congregar e vai seguindo, e vai adorando e servindo ao seu Deus em amor. Então, esse é o sentido aqui da parábola. O que Jesus vai falar, na verdade aqui, é de 4 tipos de pessoas. A semente é a mesma, a diferença só está nas pessoas, porque nem todo coração recebe da mesma maneira a palavra de Deus. Vamos à leitura agora. Mateus 13, verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e a toda a multidão estava em pé na praia. É isso mesmo? E de muitas coisas lhe falou, por parábolas, e dizia:
Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, ou seja, as suas raízes. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em seguida, no verso 10, os discípulos perguntam para o Senhor Jesus: nos explique melhor o mistério de tudo isso. E ele fala: olha, o sentido disso é justamente o reino de Deus ativado na vida das pessoas. Na verdade, existem pessoas que têm uma recepção e outra de uma outra maneira e a outra de uma outra maneira. E Jesus percebeu isso quando ele pregava a sua palavra. A recepção era a mesma de todo mundo, havia uma diferença. Eu me faço entender? Havia uma diferença. E no verso 18, ele dá a explicação. Vamos lá. Capítulo 13, verso 18. Vem aqui a explicação. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Lembrando que nós estamos lendo um texto antes da cruz. O maligno aqui é o quê? A carne, diga a carne. O homem incrédulo. Esse primeiro tipo de solo recebeu a semente, mas não deu importância. Então se perdeu a semente, por causa do maligno, por causa da carne. Para muitas pessoas, a pregação da graça é loucura. Então, a semente o quê? Se perde. Ela não cresce, ela não desenvolve, ela se perde. Muitas pessoas já adentraram aqui por essa porta e, por ter ouvido desse púlpito a pregação que o diabo está destruído, que você não precisa se batizar nas águas, para aquela pessoa, essa pregação foi o quê? Loucura. Então aquela semente o quê? Se perdeu. Ela não chegou a crescer, a desenvolver naquele coração, porque para aquele irmão, é loucura, não, eu acredito no diabo, eu quero batismo em água, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela foi embora, então a semente se perdeu. A gente conhece muita gente assim, que a gente já falou da graça, mas ela considerou você o quê? Um louco. Mas como assim? Então, esse é o primeiro tipo de solo, aonde a gente lança a semente e a semente se perde, porque a pessoa não aceita, não recebe a palavra da graça de Deus. Agora tem o segundo tipo de solo, de coração, um segundo tipo de pessoa, a partir do verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração essa alegria. E lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. É o que acontece com muita gente. Ouve o evangelho da salvação, que é algo maravilhoso. Nossa, estou perdoado, estou salvo. Nossa, que palavra boa. Até o diabo está destruído. A pessoa recebe com alegria. Mas vindo as perseguições, porque quem é da lei vai combater isso, quem é da lei vai ficar contra, vai questionar. Fulano, como é que você vai ficar numa igreja? Como é que você vai estar num lugar que não tem o pão santo da Santa Ceia, que não tem o batismo em água? Então, ela não tem raiz. Qualquer coisinha que falarem para ela
tira ela o quê? Da palavra, tira ela o quê? Da graça. Porque o que segura uma árvore é a raiz. Se não tem, ela não fica, não tem vida. E assim algumas pessoas que até já passaram por aqui, quando veio a perseguição por causa do ensinamento, logo desistiu, ou por motivo de uma tribulação. Já teve pessoas aqui por não conquistar emprego, foi embora. Ou seja, recebeu a palavra com alegria, ficou contente de saber que é um abençoado, propriedade exclusiva de Deus, salvo, perdoado, mas por conta do desemprego foi embora. E a semente foi sufocada, como ensina aqui. Eu me faço entender? Verso agora 22. Terceiro tipo de solo agora. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. O interesse pelo material, né, sufoca a palavra de Deus. É o que a gente mais vê. Pessoas que vão às igrejas não estão interessadas em buscar a Deus, na verdade, mas as coisas materiais. Eu quero emprego, eu quero cura, eu quero casamento, eu quero uma mulher na minha vida, um homem na minha vida. Bom, eu estou desempregado, agora eu vou na igreja. Bom, agora eu estou doente, eu vou na igreja. Eu estou precisando de um casamento, agora eu vou na igreja. E assim estão muitas pessoas. Eu vou na igreja porque eu estou precisando o quê? Disso. Eu vou na igreja porque eu estou precisando daquilo. Então são pessoas que não buscam a Deus, mas sim as coisas materiais. Não o abençoador, mas aquilo que o abençoador pode dar a essa pessoa. Se só tem interesse em receber, o reino de Deus não cresce dentro de uma pessoa assim. Agora fica fácil de entender quando Jesus falou, olha, buscar em primeiro lugar o reino o quê? De Deus. Então muitos ouvintes se aproximavam dele por interesse. Não estava ali querendo ouvir, não estava ali querendo saber nada sobre o reino de Deus. Elas queriam o quê? Comida, elas queriam cura, elas queriam milagres, etc, etc. Elas não queriam saber de Deus. Como também tem muita gente que não quer saber de estudo bíblico, não quer saber o que é que Paulo falou, vamos aqui estudar as cartas de Paulo. Não quero saber disso não. Eu quero emprego, eu quero prosperidade, eu quero carro, eu quero casa. E esta é a propaganda do sistema. Coisas materiais. Quando você liga a televisão, quando você põe a cara no celular, você só vê isso. Pastor oferecendo coisas materiais para o povo, menos a palavra, porque não interessa. Isso não traz pessoas para uma igreja, mas vai trazer pessoas aqui. Mas vai trazer pessoas aqui em nome de Jesus. Porque eu acredito que existe um povo remanescente, zeloso pelo reino de Deus, que quer buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e que crê, não eu creio, eu confio, que Deus vai me dar as demais coisas. Amém. Agora, verso 23, aqui fala do quarto solo. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. O quarto solo é a pessoa que ouve e compreende. É aquela pessoa que guarda a palavra no coração. E ninguém, nada nesse mundo tira a palavra de Deus de dentro do coração dessa pessoa. E é verdade. Quando a gente compreende o evangelho da graça, nada tira a gente dessa graça. Nada, nenhuma situação, nenhum problema. Você pode passar pela dificuldade que for, você não desiste do evangelho. Porque você compreendeu o evangelho. Você pode sofrer a perseguição, a visita que for, de alguém falando contra a graça de Deus, mas entra para um ouvido e sai pelo outro. Porque você compreendeu, abençoado. Você recebeu entendimento. Pode pessoas falar mal da graça, mas você não está nem aí. Pode falar, fale. Pode ser filho, marido, genro. Quando a gente compreende e recebe, quando o nosso coração tem esse entendimento, nada nos tira. Amém?
E aqui eu recebo você crescendo nessa compreensão do mundo espiritual e o mundo dos atrativos. Todas as parábolas do Senhor Jesus era para um sentido espiritual. Nunca a palavra dele era para algo material, para fazer uma corrente, uma campanha depois. É sempre para que todos tivessem entendimento do reino de Deus. Portanto, vamos estar de pé e agradecer a Deus por esse entendimento. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa boa e preciosa palavra. Obrigado, Deus, por essa palavra que recebemos hoje. Recebo todos que nos ouvem. Todas as pessoas estão nos ouvindo, Deus. Nessa unidade espiritual, nesse zelo que temos que ter todos a Tua palavra. Nós temos que ser fiéis a Ti, ó Deus, em tudo. Ao mundo espiritual, ao mundo da fé. E anular os atrativos, as coisas criadas, os objetos, os ensinamentos que a gente vê aí fora, que transformam as palavras do Senhor Jesus em campanhas correntes e objetos para tocar ou levar para casa. Sendo que nunca Jesus ensinou dessa maneira, pois todo sentido do seu ensinamento apontava para o espiritual, para o reino de Deus, para que todos tivessem fé em Deus, confiança no Criador de todas as coisas. Recebo, Senhor, aqui um povo zeloso, e todos que estão me ouvindo, zeloso ao Evangelho, sem atrativos, sem coisas do homem, mas a palavra da Tua graça. Sempre. Isso, no momento que está meditando, nas suas orações, nos seus louvores, sempre fiel, acompanhando atentamente, até nas suas orações, falar com Deus com sabedoria, em linha com a nova aliança, com conhecimento das palavras que você está recebendo. Que você é um abençoado, um predestinado, um eleito, um escolhido e um mais que vencedor. Receba esse zelo no seu coração. É através desse zelo que você é honrado. E é através desse zelo que você será livrado do seu sofrimento, da sua angústia, do seu desemprego, dos seus problemas. É você tendo uma vida em Deus. É você vivendo pela fé. É você tendo confiança só em Deus. Como agora. Se lance totalmente nos braços do seu Deus. E converse com Ele. Senhor, eu acredito, eu confio que o Senhor pode e tem poder de cuidar de mim, de arrumar a minha vida, de tirar o meu corpo desse sofrimento. E eu recebo o Senhor tirando o meu corpo desse sofrimento, o meu corpo dessa enfermidade, o meu corpo dessa doença, em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, porque eu creio que o Senhor é comigo, e que a Tua grandeza está acima dessa doença, acima desse sofrimento que eu tenho enfrentado, Senhor. E que eu recebo passando, saindo da minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu não preciso de nenhum objeto, eu não preciso de nenhuma campanha, de nenhum atrativo, de nada. É diante de Ti, meu Deus, que eu coloco os meus pedidos agora, que carrego todos eles aqui no meu coração. O momento é agora, abençoado. Pegue todos os seus pedidos que você trouxe no seu coração. Você que me ouve também, o seu coração está cheio de pedidos. Então coloque agora diante do seu Deus e peça e chame à existência aquilo que você precisa.
Eu recebo o cuidado de Deus na tua vida. Eu recebo Deus arrumando a tua vida. Eu recebo esse Deus todo-poderoso, tirando a dor do seu corpo, a enfermidade, e te dando saúde perfeita, em o nome do Senhor Jesus. Tirando você, meu irmão, que me ouve aí do outro lado, desse sofrimento, dessa falta de paz no seu lar, no seu casamento, e trazendo a harmonia que você tanto deseja. Ó, meu Senhor, que as portas sejam abertas, porque só o Senhor pode abrir. É o Senhor que diz que abre, e a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. É o Senhor que tem soberania tanto para uma coisa como para outra. E eu não preciso colocar aqui 12 portas para essa pessoa passar por 12 portas e ter um emprego em sua vida, porque o sentido não é esse. O homem tem que ter confiança em Deus, e assim todas as portas se abrem, em um nome de Jesus. Diga: eu recebo, eu tendo a melhor semana da minha vida, recebo que Deus está comigo, e os anjos do Senhor também. Louve a Ele com suas palmas. E assim seja. E tenhamos todos a melhor semana de nossas vidas. Até a próxima reunião. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.